Com firmeza perguntou a filha que a observava há algum tempo. Então, estás mais descansada? Vou mandar preparar-te o banho. Verás como tudo passará e ficarás mais disposta. Descanse bastante e não te preocupes. Tudo estará bem agora que estás em definitivo ao nosso lado. Sobre a mesinha há uma vasilha com frutas. Lamoura se inclina oferecendo-as à filha. Ela se serve das frutas automaticamente, perdida em seus pensamentos. Em que pensas, filha? Pergunta Lamoura carinhosamente. Em Abrão Salus, responde de pronto. Lembro-me de sua dedicação para comigo. É bom estar aqui, ao teu lado agora, mamãe. Sinto que a quero bem. E pela primeira vez pronunciou o nome da mãe. Era o amor filial a desabrochar naquele coração fatigado, que finalmente surgia. Vencida por esse sentimento que a tornava meiga, Sarah procurou abrigo nos braços da mãe, repousando a cabeça em seus joelhos. Subitamente, pensou no homem que o encontrou na viagem. Quão curiosa é a vida! Estará ele também entre seus familiares? Aquele quadro silencioso de duas almas sofredoras que haviam finalmente se reencontrado após tantos anos, enfeitava ainda mais a tarde ensolarada de Centromel. Farid Kamour, após alguns dias em terra, partiu novamente, deixando a filha entregue aos cuidados maternos. Com isso acreditava ter terminado os dias de calvário da esposa. Quanto a Sarah, a pobre menina tentou várias vezes tocar-lhe o coração, mas encontrava sempre forte barreira no olhar do pai. Não havia entre eles qualquer afeto. De pronto a moça entendeu que deveria dedicar ao pai apenas respeito. Sentia que a mãe se entristecia com a atitude do pai em relação a ela, mas não valia a pena machucar mais uma vez seu coração na tentativa de ser amada por aquele homem que nada fazia para merecer o seu amor. Muitos meses se passaram. O vento frio e cortante do início do inverno batia incessante nas alamedas estreitas das ruas de Centromel. Àquela hora, ao anoitecer, quase ninguém havia nas imediações. Apenas um vulto deslizava ligeiro, desviando aqui e ali dos pedregulhos do caminho. Envolto em espesso manto branco, aquela figura continuava descendo a rua que desembocava na praia. Ali, em uma pequena casa, cercada de palmeiras que se vergavam ao vento, ele se deteve. Depois de examinar com olhos muito atentos a paisagem marítima agitada pelo vento que se fazia agora mais forte, ele empurrou o pequeno portão e entrou. Da casa vinha um delicioso cheiro de algo cozinhando. O recém-chegado retira o espesso manto que lhe cobria parte do rosto e se encaminha para o interior do aposento. Um rapagão alto e forte veio ao seu encontro com um largo sorriso nos lábios. Então, como foi hoje? O mercado surtiu bom resultado. Aqui está o produto da venda, respondeu o recém-chegado, retirando do interior do albornoz uma sacolinha contendo moedas que esparramou prazeroso na mesa. Já podemos com mais esta quantia adquirir o nosso tão sonhado navio. Sim, sim, afirmou Lucas, de olhos brilhantes igualmente negros. Estas moedas nos trarão a sorte. E rindo prazerosamente, levantou com as mãos todas as moedas, deixando que caíssem uma a uma, novamente na mesa, enquanto exclamava frenético. Alá te abençoe, Selmo, meu caro irmão. Alá te abençoe. Tiveste uma brilhante ideia. Compraremos o navio e singraremos os mares. Ficaremos ricos. Mas, vamos ao que realmente interessa neste momento. Comida. Estou exausto, e o frio lá fora tirou-me as energias. Preciso tomar algo quente, pediu. Sim, sim, vou servir-te um vinho. Isso ajudará a esquentar. Vinho e pão de mel para celebrar. Assim falando, Lucas abriu um pequeno armário de onde retirou o pão e a jarra de vinho. Enquanto sorviam a bebida, Meliano veio juntar-se aos sobrinhos e ali mesmo traçaram planos para a grande compra que tinham em mente. Selmo,
Lucas e Meliano Robel seriam proprietários de um pequeno navio. Tornar-se-iam mercadores. Contavam fazer o fortuna em pouco tempo. Lucas, dos três, era o que mais falava do assunto. Profundo conhecedor do mercado, esperava que em poucos anos pudessem contar com uma frota de navios mercantes. A discussão tornara-se calorosa entre Meliano e Lucas Robel. Os planos eram traçados na mente de Lucas e iam sendo esboçados no papel. Em meio àquela entusiasmada conversação, os dois homens não notaram o afastamento de Selmo. Lá estava ele junto à janela, observando distante de tudo, as palmeiras esvoaçantes, agitando suas cabeleiras dentro da noite, produzindo formas estranhas na areia. As imagens fizeram com que Selmo, uma vez mais, recordasse aquela noite distante, em alto mar, quando seus olhos fitaram pela primeira vez o olhar inesquecível de Sarah. As lembranças dançavam uma a uma em sua mente, desordenadas. Lembranças que ainda continuavam a atormentá-lo. Onde? Quando? Por quê? As vozes de Meliano e Lucas já não chegavam aos seus ouvidos, eram outras as vozes que ouvia e não podia precisar exatamente de onde eram. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A lembrança daqueles olhos fitando os seus o torturava a ponto de levá-lo àquela loucura. Estaria ele tendo alucinações, ouvindo vozes. Passou as mãos pela fronte procurando com este gesto afugentar aquele pesadelo. Alá, ó! Alá! Desde aquela noite que meus olhos fitaram aquela figura divina, não tive mais sossego, falta-me a tranquilidade. Que estará se passando comigo? Seu pensamento vagava. Por vezes tinha ímpetos de procurá-la, falar-lhe, mas não. Sabia que seria impossível. Sua condição de plebeu não permitia que ele sequer a fitasse. Como poderia alimentar estas ideias? Oh! Alá, afasta de mim este tormento e deixe que eu siga o caminho que escolhi. Não posso infelicitar Sarah Kamur com este amor que me consome a alma. Sinto-a em meus sonhos, sinto a súplica daqueles olhos. Oh! Alá, pressinto que também ela me quer. Sei que devo esquecê-la, ajuda-me então. Uma união entre nós jamais seria permitida. Que eu esqueça. Permite, Alá. E ali entre as sombras da noite fria, Selmo deixou-se ficar longo tempo em êxtase, esquecido do mundo que o rodeava, recordando um passado que não sabia explicar. Capítulo 6. Voltemos a Bagdá e regressemos ao palácio de Emironar, o sultão. Naquela manhã ele mandou chamar à sua presença Nassif, seu homem de confiança, e ordenou que expedisse um aviso ao povo de Bagdá. Oferecia grande recompensa em ouro àquele que indicasse o paradeiro de Tuli, sua escrava favorita, bem como daquele que a ajudara na fuga do harém. Nas ruas ensolaradas de Bagdá o povo estava agitado, tentando cada qual descobrir, no companheiro, aquele que traíra Emironar. Os mais ousados buscavam nas montanhas e no deserto o paradeiro de ambos, ansiosos por obter a recompensa. Tudo inútil. Tuli desaparecera. Não deixara vestígios. Era como se um furacão a tivesse arrebatado da face da terra. Embora todos a buscassem, não a encontravam. E o povo, então, começou a sentir a fúria do sultão. Homens e mulheres eram injustamente castigados ao menor deslize. Emironar, cujo passado nunca inspirara a simpatia de seu povo por sua maldade, se tornara um verdadeiro carrasco para aquela gente que sofria, na carne, a vingança desse homem ferido no mais profundo de seu orgulho. Cada vez mais os calabouços e as prisões se apinhavam de pessoas inocentes, que nada tinham a ver com a fuga de Tuli. Acobertada por Onara, Tuli ganhara o Mediterrâneo e aportara na pequena ilha de Centromel, escondida no navio de Farid Kamur, na mesma viagem que levara Sarah de volta ao lar. Ali poderia viver tranquilamente longe dos olhos do sultão e onde suas leis não poderiam afetá-la mais.
Também Ornara se sentia livre do domínio de Emironar, seu tio. Haviam carregado em suas bolsas uma pequena fortuna que iria lhes permitir viver naquela ilha com algum conforto. Os meses se passaram céleres e o destino novamente se encarregou de reunir no palco da existência terrena aquelas almas desajustadas e compromissadas para mais uma vez lhes oferecer a oportunidade do perdão e da compreensão. Ornara ganhara a confiança dos nobres senhores da ilha e com eles comercializava, o que permitia a Tuli viver luxuosamente. Em pouco tempo haviam feito sólida fortuna. Viviam tranquilamente desapercebidos entre o povo de Centromel. Era seu costume, todas as tardes, descer à encosta da montanha, onde possuíam rica vivenda, e se misturar aos amigos para conversar e saber as novidades da ilha que os acolhera. Foi em uma dessas tardes que ficou sabendo do trágico acontecimento que se abateu sobre a família Kamur. Farid Kamur fora assassinado. Haviam-no encontrado morto em uma das ruelas de Centromel com um punhal cravado nas costas. O assassinato estava envolto em mistério. Sua embarcação continuava portada na costa e seus homens estavam agora sob o comando de Jamil, um rico comerciante e navegador, amigo da família Kamur. Os comentários eram diversos e desencontrados. Nada se sabia ao certo do ocorrido. A família tomara as primeiras providências, mas o crime continuava sem solução. As autoridades da ilha pouco tinham conseguido. Farid Kamur era um homem de poucos amigos e, muito embora alguns o temessem, era respeitado e não se tinha notícias de que tivesse inimigos. Muitos comentavam que esta era a primeira vez que regressava a Centromel após ter entregue a filha para a mãe e que desta feita estava decidido a não mais permanecer tanto tempo em alto mar. Estaria ele disposto a permanecer mais tempo ao lado da esposa, pois estava cansado das viagens contínuas e queria agora dedicar-se mais à família. Cogitava-se de que ele teria pleiteado um posto junto às autoridades locais e que não mais se afastaria de Centromel em viagens. Farid Kamur era um homem muito respeitado e por longo tempo foi pranteado. Tuli soubera, por Ornara, que Sará, a jovem que fizera despertar em seu coração um terrível sentimento de vingança ainda no harém, prometera a sua mãe, Lamura, desvendar os motivos para tão misterioso crime. Sua mente perversa arquitetou então imediatamente um terrível plano. Eis a minha oportunidade, comentou para si a bela Tuli com os olhos flamejantes. Essa nobrezinha vai pagar-me agora pelos insultos recebidos. Eu jurei fazê-la minha escrava. Ela riu. Zombou de mim. Ah! Essa pretensiosa. Hoje somos iguais. Livres dessa ilha. Mas eu vou escravizá-la como prometi. Pelo cérebro de Tuli mil pensamentos e planos de vingança se agitavam e tomavam vulto, formando quadros de deleite em seu espírito envolto na mais triste das ilusões. Vou matar todos os teus sentimentos. A morte de Farid vai me proporcionar os meios de que necessito para realizar a minha esperada vingança. Tu, miserável, terás finalmente sido útil em minha vida, vais me ajudar a destruir tua própria filha. Tua morte veio a calhar. Será tão monstruoso que vou arquitetar que ela fugirá horrorizada, enlouquecida de dor. Só assim estarão vingados os olhares de desprezo que me dirigiam no harém. Serás minha escrava finalmente, juro. Será só uma questão de tempo. Irei procurá-la ainda hoje e verás, maldita, quem vencerá desta vez. Com efeito, ainda naquela tarde, Tuli mandou um mensageiro à casa dos Kamur com um recado para Sará. Na mensagem que mandara, pediu que ela viesse à sua casa, na encosta da montanha. Tinha algo a revelar-lhe com relação à morte de seu pai. Mostrava-se pesarosa com o ocorrido e afirmava que enviaria uma condução para apanhá-la à hora combinada. Que o segredo do encontro fosse mantido a qualquer custo. Sará não teve dificuldades em lembrar da fisionomia de Tuli e agora ali, com o bilhete entre as mãos, a revê tal qual a deixara há quase 2 anos em Bagdá. Nesse momento um sentimento estranho tomou conta de seu ser.
rápida, decide-se. Sim, Iraveia, mas, já não é por seu pai, mas, sim, imbuída pelo desejo de que ela seja descoberta e novamente enviada de volta a Emironar. Deseja feri-la. Humilhá-la. Cresce em seu ser, agora agitado, esse desejo estranho também de vingança. Ah! Se eu pudesse bani-la de minha presença! Exclama, mas antes preciso certificar-me da razão deste bilhete. Mas que ousadia! Diz saber algo relacionado com a morte de meu pai. Que terá Tuli para dizer que eu já não saiba? Que segredo será esse que envolve a morte de meu pai e o nome dos Camur? Sem perda de tempo, desce as escadas que conduzem ao pátio externo. Lá embaixo, a condução a espera. Uma sensação estranha lhe invade o ser. Sente o coração bater desordenado dentro do peito como que querendo avisá-la de um perigo iminente. Tem um pressentimento. Algo que não sei definir. É como se fosse perder minha liberdade. Sinto-me amarrada. É como se minha alma estivesse aprisionada. Murmura. Passa as mãos frias pela fronte, ajeita nervosamente o manto que lhe cobre os ombros e automaticamente volta os olhos pela estreita janela da carruagem que desliza veloz pelas ruas. Lá fora o burburinho dos pescadores vai ficando para trás e a jovem pressente que está chegando ao seu destino. Aos poucos a condução vai diminuindo sua velocidade. Já estamos chegando, preciso ter calma, pensa ela enquanto respira fundo tentando acalmar seu espírito conturbado. Que ela me ajude. Antes, porém, corre os olhos à sua volta, certificando-se de que ninguém a seguiu. Depois observa lá embaixo a ilha, com seus barcos ancorados na praia, e uma sensação de paz invade o seu coração momentaneamente. A residência que Tuli escolhera ficava no alto, cercada de altas palmeiras que se agitavam com a força do vento formando um agradável espetáculo a quem quer que por ali passasse. Sarah quedou-se por alguns instantes observando tudo atentamente, aurindo estranha energia. Dir-se-ia que estava sendo preparada para aquele encontro. Não precisou aguardar por Tuli. Uma serva estava esperando a entrada principal. Sarah andava com altivez. O luxo que ali imperava fazia lembrar alguns dos salões do palácio de Emiromar. Das janelas pendiam reposteiros em tecido adamascado que se misturavam a coloridas almofadas em seda dispostas no chão de mármore muito alvo. Vasos chineses adornavam todo o ambiente que, com toda a certeza, demonstravam o status que a proprietária alcançara. Tuli se encontra recostada em um cossim rubro, saboreando calmamente um copo de vinho. Repentinamente Sarah sente uma aversão estranha e agressiva por Tuli. A chegada de Sarah Camur, apenas levanta os olhos e lhe indica um lugar próximo ao seu. Ela sabe o que vai fazer e antevê o sabor da vitória deliciando-se com aquela presença. Quem poderia prever que um dia nos encontraríamos longe do palácio de Emironar e em situação bem diversa, exclama repentinamente. Sim, porque agora somos iguais, minha bela Sarah. Como vê, já não possuo as algemas da escravidão. Vamos diretamente ao que me traz à tua presença. Vim até aqui para saber algo relacionado com a morte de meu pai. Diga pois do que se trata, pediu com energia, visivelmente contrariada. Tuli depositou o copo sobre a bandeja que a serva lhe estendera e a um sinal seu esta se retirou, fechando a pesada porta atrás de si. Em seguida, volta-se para Sarah. Havia ódio em seu olhar. Pois bem, vamos ao assunto. Mas antes, falarei de teu pai, das coisas que ele fez a nós, pobres vítimas escravizadas pelas suas mãos. Isso não me interessa, atalhou Sarah. Não vim aqui para desvendar o passado de Farid Camur. Se ele assim procedeu, era seu trabalho. Quantos homens do mar não são mercadores de mulheres? Retruca com desdém. Você poderia ser uma escrava. Insinua Tuli, olhando-a de alto a baixo. Com essa beleza.
Basta, Tuli, intervém Sarah, irritada. Bem, vejo que nada tinhas a dizer-me. E levantando-se, se dispõe a deixar a residência da ex-escrava, mas ela com esperteza intervém. Por Alá! Tenho realmente necessidade em te falar. Eu não queria magoar-te, continua com fingida emoção, com esta revelação. Mas sinto que já não posso guardar este segredo. E continuando a simular um sentimento que não possuía, prossegue. Sarah, naquela noite, a do crime de teu pai, eu voltava de uma festa em companhia de Onara. Oh! É horrível. Tivemos medo e nos calamos. Mas hoje... Sarah, preciso falar, nós presenciamos o crime, creio que somos as únicas testemunhas daquela noite fatídica. Que estás me dizendo? Por que motivo não falaste antes? Tuli rejubila-se com a expressão de espanto que surge no rosto da outra. Apenas por um motivo, afirma Tuli com os olhos fixos nos de Sarah. Tive pena da situação em que ficaria se eu... Sarah se levanta e segurando Tuli pelos ombros, ordena imperiosa. Explique-se de uma vez. Não gosto de brincadeiras. Tuli faz um gesto amplo com as mãos e, soltando-se de Sarah, prossegue. Bem, se eu falasse, o nome dos Camur seria enxovalhado e tu sofrerias muito e eu não quero que isso venha a acontecer. Eu estava disposta a calar para todo sempre, mas Onara... Bem, ele pensou tirar proveito da situação. De tua mãe. Uma calafrio percorre o corpo de Sarah. Tuli quer saborear cada segundo daquela vingança e continua então, pausadamente, atenta a cada detalhe nos olhos da jovem. Achei que deveria adiantar-me em avisar-te. Quem sabe não chegaremos a um acordo? Fala Tuli com cinismo. Não entendo, não entendo. Tu queres me enlouquecer? Exclama, deixando cair os braços ao longo do corpo. Após alguns segundos premeditados, Tuli finalmente fala. Onara a viu quando Lamura enterrou o punhal nas costas de teu pai e quer delatá-la, a menos que seja pago por seu silêncio, grita Tuli, com histerismo. Entendes, Sarah, entendes? A jovem, de um salto, agarra Tuli pelos ombros sacudindo-a freneticamente enquanto repete. Mentirosa, mentirosa, tu estás mentindo, víbora infeliz. Minha mãe. Minha mãe, não, não. É mentira. Eu não posso crer, exclama desordenada. Proves que é verdade ou eu te estrangulo agora mesmo, juro, juro por Alá que te mato. Por um instante Tuli teve medo daquela criatura que esbravejava à sua frente agarrada ao seu corpo sacudindo-a violentamente, e pensou em recuar. Solte-me, Sarah, gritou com energia. Não sejas tola, não percebes que assim não chegaremos a nada? Não posso provar coisa alguma, já disse. Somos as únicas testemunhas daquela noite horrível. E fazendo uma pausa continua após certificar-se de que Sarah se dava por vencida. Onara pensou em falar a Lamura e em cobrar um preço alto pelo seu silêncio. Mas... por que não deixarmos Lamura sossegada? E, com maldade premeditada, prosseguiu, tu poderás livrar tua mãe da terrível situação em que se encontra, murmura como se dividisse com Sarah a sua dor, dizer a ela o que sabemos seria matá-la. Como poderia ela continuar vivendo, sabendo que a qualquer momento poderiam denunciá-la? Oh! Atormentar-se-ia para o resto de seus dias. Exclama Tuli, levando as mãos ao peito, forjando mais forte emoção. Não, não. Prorrompe em prantos a jovem, não posso crer. Digas que é mentira, que tudo não passou de um mal-entendido. Por Alá, digas que é mentira. Não posso. Repete Tuli, enquanto observa satisfeita o quadro que se apresenta à sua frente. O que te disse é a verdade, e Lamura pagará pelo silêncio de Onara. Ah! Os desígnios de Deus. Justos e sábios.
Sarah adentrara a casa de Tuli com o firme propósito de ferir e humilhá-la. Agora, no entanto, sentia-se infeliz e arrependia-se amargamente por ter procurado aquela mulher que, sem piedade, acusava sua mãe. Não sabia se tudo aquilo era verdade, mas pressentia que Tuli seria capaz de praticar. Seria Lamura uma assassina? Oh! Não podia admitir esta monstruosidade, mas pagaria o preço que Tuli exigisse. Lamura não sofreria, ela não permitiria que isso acontecesse. Sentia-se capaz de qualquer sacrifício pela mulher que lhe dera a vida e que muito já sofrera. Sarah continuava ali, soluçando sem forças para reprimir o pranto que lhe inundava a alma. Tu tens o que sempre desejaste. A liberdade. Por piedade deixe-nos em paz. Tu não sabes os motivos que levaram minha mãe a... Oh! É desesperador pensar que... Esqueça o que viste. Implorou Sarah. Alá te recompensará. Minha mãe é uma alma boa. Ela não faria, não minha mãe. Tuli se deliciava. E no peito o coração batia descompassadamente. Mal podia conter o riso de satisfação que aflorava em seus lábios maquiavélicos. Se não desejas que ela sofra, compra pois o meu silêncio. Conseguira, finalmente conseguira, pensa ela. Sarah não responde. Maquinalmente apanha o manto e ganha a saída. Assim que se vê só, Tuli deixa cair a máscara que ostentava na presença da jovem e rodopiando pela imensa sala recoberta pelo frio mármore, brada. Agora estou vingada, Sarah Kamur. Tu serás minha escrava. Escrava dos meus desejos. Estás a meus pés e serás minha escrava enquanto durar tua existência. Uma gargalhada nervosa, misto de vitória e loucura ecoa por todo o aposento. Sim, Tuli mentira. Mentira para que sua vingança fosse completa, para que Sarah Kamur ficasse à mercê de suas mãos, para que sua dor fosse infinita. Ela estava vingada. Mas, por quanto tempo mais seu espírito se complicaria? Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 7. Na calma, dor e o medo. Sarah dispensou a condução nas proximidades da praia. Queria estar só, pensar em tudo o que lhe fora dito e em todos os acontecimentos na casa de Tuli. Não podia acreditar em nada do que ela lhe dissera. Era monstruoso demais o que ouvira, no entanto Tuli afirmava com tanta convicção. Ela não podia admitir. Lamura é uma assassina. Não era possível. Sentia que a mãe amava seu pai. Porque então Lamura haveria de matá-lo. Não, não tinha sentido as palavras de Tuli, mas e se realmente fosse verdade? Se realmente Lamura tivesse assassinado seu pai? Não, eu não posso permitir que a vida de Lamura seja novamente destruída por mãos impiedosas. Pense enquanto se dirige para uma embarcação de pescadores que se encontrava perto de uns arbustos. Olha ao redor, certificando-se de que não há mais ninguém na praia exceto as gaivotas que sobrevoam o mar em delicados movimentos por sobre as ondas, que a todo momento banham seus pés, agora descalços. Aqui estarei melhor, pensa ela enquanto se aproxima do barco. Allah me ajudará a tomar uma decisão, com certeza. Em seus pensamentos revê a figura da mãe e recorda o sofrimento pelo qual ela havia passado durante tantos anos de sua ausência. Recorda Bronsaluz e seus pensamentos voam no tempo feliz que viveu a seu lado. Eu sentia que seria assim. Desde o instante em que deixei meu bom amigo, há um estranho pressentimento comigo. Abrão sempre me falava em perdão. Em não guardar rancor. Mas como não hei de odiar aqueles que infelicitam minha vida? Como não hei de odiar Farid Kamur se foi ele o causador de toda esta desdita? Só ele fez Lamura sofrer. Foi por causa dele que fui arrebatada de seu convívio. Por que então não odiá-lo? Por que então não desejar que sua alma pene nos abismos mais profundos?
Ah! Se Farid Kamur não tivesse errado. Hoje Tuli não estaria em nossos caminhos. Sei que é tudo mentira. Mas e se for verdade o que afirmou com tanta certeza? Ah! Nem assim eu poderia odiar Lamura, nem assim. Sim, eu pagarei o que ela quiser contanto que evite este dissabor à minha mãe. E calúnia, eu sinto. É uma vingança de Tuli, contra Farid Kamur, eu sei que é assim, mas por que terei eu que pagar por seus erros? Tuli me odeia, senti isso no primeiro momento em que a vi. Estava sempre a me vigiar. Olhando-me com aqueles olhos raivosos, invejando a minha liberdade. Por quê? Porque sou filha de seu algoz. Ah! Por que não ficou lá em Bagdá no teu lugar? Tuli maldita. Que vieste buscar nesta ilha onde pensei encontrar a tranquilidade ao lado dos meus. Sim, quem poderia supor Tuli, a escrava de Emironar, livre nas ruas de Centromel? Talvez tenha vindo em busca de Farid Kamur. Talvez sua vingança fosse para ele. Mas ele já não existe. Está morto. Eu pagarei pelo crime de tê-lo escravizado, mas minha mãe, não. Juro que ela nunca saberá quem é Tuli e o que faz nesta ilha. Que ironia. Sinto que serei escravo em suas mãos, Tuli. Uma palavra tua, um gesto teu e Sarah Kamur cairá a seus pés, implorando-lhe misericórdia para que aquela que lhe deu a vida não sucumba de vergonha ante uma calúnia tão infame. E até quando durará sua vingança? Seu preço não será apenas um, eu sei, serão muitos os favores que pedirá. Eu os pagarei até minhas forças permitirem, depois. Cerra os olhos, vencida pela dor que lhe causam aquelas reflexões que sabe serem verdadeiras. Repentinamente um bálsamo suavizante de energias magnéticas desce lentamente até ela. Um aroma de flores lhe penetra as narinas adormecendo seu coração doído enquanto seus braços caíam livremente vencidos por aquele torpor agradável que invadia seu corpo. O marulhar das ondas chegava agora aos seus ouvidos e de muito longe trazia com ele, talvez saída das profundezas do oceano, uma voz, calma e doce, que pouco a pouco penetrava em seus pensamentos fazendo-se ouvir claramente. Sejas forte na adversidade, filha querida. Ninguém está só no mundo. Prepara-te para demonstrar a Allah o teu reconhecimento por aquela que te deu a vida e com a qual poderás resgatar teus débitos dolorosos. Não vaciles agora, demonstre tua sabedoria procurando dentro de ti o que de mais sábio Abrão Salus soube te ensinar. A força moral para venceres os teus inimigos. Perdoa sempre em quaisquer circunstâncias. Não deixes o espinho da dúvida penetrar em teu coração. Allah te chama ao dever. Vai a ele, sim, mas com a alma sublimada e o coração livre da peçonha do mal. Acima de tudo esqueças as coisas que te fizeram. Volta, Sarah, volta aos teus com o coração limpo daquele ódio que agora tua alma grita. Volta, Sarah, e perdoa sempre. Não. Debatia-se Sarah naquele torpor. Não posso perdoar. É impossível. Farid estrangulou os sonhos mais lindos da minha existência. Quando teve ele a oportunidade de resgatar meu amor, o que fez? Nem sequer me dirigiu uma palavra de afeto. E eu esperava tanto daquele desconhecido. Eu trazia então o perdão nos lábios, mas a frieza com que me tratou reabriu a ferida em meu coração. Não, eu não posso perdoar. Meu coração teria aceito o carinho de meu pai se ele tivesse também amor para me ofertar. Perdoar. Esquecer. Não, não posso. Ele é ainda a causa dos meus dissabores. É ele ainda que continua a perseguir-nos mesmo de lá de onde se encontra. Oh! Não sei o que digo. Ouço ainda o grito de Tuli a dizer que Lamura é uma assassina. Como posso perdoar? Lentamente aquela sensação estranha e ao mesmo tempo tão reparadora que envolvia todo o seu ser vai se dissipando e Sarah abre os olhos de mansinho,
guardando ainda em seu espírito aquelas palavras que ouvira e que sua alma relutava em compreender. Pôde ver as águas que se agitavam à sua frente e se perdiam na distância. Ah! Alá, desejaria ser corno antes, murmura entre lágrimas. Paz, Alá, eu quero a paz que já não tenho. Eu quero a felicidade que julgava não conhecer. Oh! Alá, no meu exílio, quantas vezes blasfemei contra o meu destino. Quantas vezes orei para que tu me restituísses a família que me fora roubada. Ajuda-me. Eu era feliz, mesmo em meio à hostilidade de Fauzi, eu era feliz. Sinto que preciso ajudá-la, Mura. Talvez para mim ainda haja em alguma parte do mundo um pouco de felicidade, mas para ela. Esteve à minha espera por 17 anos, sofreu resignada porque sabia que um dia eu voltaria e compensaria seus tormentos. Sim, Alá, eu compensarei minha pobre mãe ainda que tenha que mentir. Ainda que tenha que destruir minha vida. Eu a livrarei das garras de Tuli. Perdida em meio a seus pensamentos, fita novamente o lugar onde se encontra, como se estivesse vendo pela primeira vez. Olha o mar. As montanhas muito além. A embarcação que lhe servirá de abrigo. E uma nova sensação de conforto lhe invade o ser. Sara sente em seu coração, repentinamente, a paz que tanto pedira. Levanta-se e caminha na areia molhada sentindo o fervor da noite acolhedora. Observe então a inscrição do barco à sua frente. Aquela embarcação pertencia aos Robel, e um pensamento lhe atravessou o cérebro a cabeça. Se eu voltasse a encontrar aqueles olhos negros, seria mais feliz. Confortada por tal pensamento, dá a volta na embarcação observando-a atentamente. Absorta, não percebe a presença de um vulto envolto na escuridão da noite. Era Selmo Robel que inspecionava a embarcação, como era de seu costume todas as noites. Quando percebe a presença do jovem, quer fugir, esconder-se. Sente-se encabulada, porém ele já percebera a sua presença e vem ao seu encontro como se já a esperasse há muito. Nada lhe diz. Olhara profundamente nos olhos, e as palavras se tornam desnecessárias naquele instante. Toma-lhe as mãos ternamente e a conduz pela praia, silencioso, tentando reprimir no peito toda a emoção que o reencontro lhe causava. Sara deixou-se levar calada, sentindo a brisa da noite embalar seus cabelos negros e experimentando uma profunda alegria tomar conta de seu coração que tanto sofria. Capítulo 8. Os desígnios de bens. Deus colocou o homem na terra para, através do trabalho, do estudo e da renúncia, ascender a mundos elevados. A cada nova existência o espírito avança no caminho do progresso. A vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende amenizar seus males e ser tão feliz quanto pode ser sobre a terra. Allan Kardec. Quantas vezes as criaturas terrenas de hoje têm buscado na prece o recurso para prosseguir na luta? Pois assim foi e será sempre. A prece conforta a alma, eleva o homem até os seres superiores e, se não tem o poder de suprir de imediato as aflições, sublima o espírito preparando-o para a luta. Sara pedira com o coração depositado aos pés de Alá e obtivera a coragem que necessitava para seguir avante, no que julgava ser seu dever. Agora, de olhos límpidos suavizados pela esperança que o encontro com Selma despertara, sente-se com forças para enfrentar a inimiga do passado. Para nós do mundo invisível, que conhecíamos o pretérito daquelas duas almas, era mais uma oportunidade concedida a fim de que através daquela aproximação redimissem suas almas. O atrito começara na Bagdá distante, quando pela primeira vez ambas se defrontaram. Cabia a elas agora o dever de se estimarem. A fuga de Tuli provocara a ira de Emironar e havia posto toda uma vida a perder. Soubesse Tuli sofrer a marca da escravidão. Soubesse Ornar a conquistar o coração do tio. Tivesse o amor abrigo em seus corações e não a ambição, a vaidade, o orgulho e o amor excessivo às coisas efêmeras da vida. Tudo seria diferente.
A todos careceu orientação, fé e esperança no futuro. Seus espíritos foram culpados por aquilo que fizeram e por aquilo que poderiam ter feito. Unidos nas lutas terrenas novamente, muito poderiam ter se perdoado e muito amado. Vejamos. Farid Kamur, mercador de mulheres para o harém do sultão, espírito inquieto, cuja beleza fascinava as mulheres e ao mesmo tempo destruía vidas. Tuli, a favorita do sultão, cujos lábios destilava veneno. Fauzi, a princesa que não soubera amar a pequenina Sará, cuja personalidade não se definia e que tanto necessitava das mãos caridosas de uma mãe abnegada para ajudá-la. Tuli e Sará. Ambas envoltas em amarga trama causada pelas suas paixões. A primeira, movida pela vingança, a segunda, pelo ódio, lançam pois suas almas ao mais profundo dos abismos. Um emaranhado de incompreensões envolve as duas mulheres. Entidades perversas, por elas atraídas naquela rede de pensamentos contraditórios, rejubilam-se. Fisionomias monstruosas e mentes doentias deixam à mostra as substâncias negras e fétidas a circular ao redor de ambas. Como abutres sobrevoando os despojos, entidades maléficas vibravam em perfeita sintonia mental com aquelas duas almas que, embora distantes, se entrelaçavam. A ambas foi dado saber. Em seus espíritos estava agora adormecido, pelas suas próprias ações, o conhecimento necessário de que necessitavam para a evolução que as levaria à verdadeira felicidade. Foi por isso que o Mestre nos recomendou orarmos e vigiarmos, pois que o pensamento é porta aberta para as influências mas quando nos desviamos do caminho do bem. Para Tuli e Sará, agora enredadas nas teias das vibrações inferiores, o ódio forte ficou se encontrando pousada em seus corações. Tuli agora sorria com ironia. Os olhos brilhantes, enquanto observava a figura de Sará à sua frente, naquele instante. Sará abriu o lenço que trouxera sob o manto e depositara seu conteúdo em cima de pequena mesa. Os olhos de Tuli percorreram afoitos os objetos que cintilavam. É tudo que possuo, diz, fitando a ex-escrava. Tuli examina com atenção os objetos. O bracelete persa, os anéis orientais, as pedras preciosas vindas da Índia, o jarro de puro ouro. O coração salta-lhe de contentamento. Vencer afinal. E como prometera, a filha de Farid Kamur era agora sua escrava. Retira um dos anéis. Experimenta. E outro mais. Colares, braceletes, tiaras. Sará observa, olhos embaciados pelas lágrimas, que repele corajosamente. Isto é tudo? Pergunta Tuli, desfazendo-se das joias com desdém. Não possuo nada mais, comenta a jovem, com voz embargada pelo rancor que lhe corroía todo o ser. Saberei esperar. Responde. Não possuo mais nada, Tuli. Não compreendes? O que trouxe hoje comigo representa tudo o que tenho. São todas as minhas joias, valem uma fortuna, são objetos valiosos em ouro puro, que quer mais? Tuli recolhe as joias uma a uma enquanto diz. Pois bem, serei condescendente. Por ora isso me bastará. Agora podes retirar-te, diz apontados para a porta. Lá fora a noite descerá seu manto negro sobre Centromel. Por toda a parte há um perfume de flores. As estrelas pequeninas salpicam o céu. Sará caminha agora silenciosa e seu coração sangra pela humilhação e tristeza. Sabia que nunca mais teria paz, pois a qualquer momento ela reapareceria exigindo mais e mais. Para ela já não existia mais a possibilidade de felicidade. Tuli jamais a deixaria livre. Vencera, pois. Capítulo 9. Momentos de felicidade. Seguida de perto pela serva que julgava ser de sua inteira confiança, Sará Kamur caminha todas as tardes em direção da praia. Habituara-se àqueles encontros como o jovem Selmo, seu amado, tendo como única testemunha Saula, a serva,
Sarah aguarda uma oportunidade para então contar à mãe que havia encontrado seu verdadeiro amor. Espera apenas que ela se restabeleça do abalo sofrido com a perda de Farid, tão tragicamente. Sabe no entanto que aquele amor não será aceito por sua família, pois Lamura já havia lhe destinado um esposo como era costume entre as famílias nobres. O escolhido fora o sobrinho de Farid Kamur, Nail, por quem ela apenas nutria uma profunda amizade. Mas, em seu íntimo, não pensa sequer um instante em renunciar àquele sonho maravilhoso, ao lado de Selmo, o homem a quem ama. Sente que somente ao lado dele encontrará a paz que tanto almeja. No entanto, ele não possui a fortuna que o fizesse merecedor do consentimento de Lamura Kamur. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pedirá a Selmo que esperasse. Ela mesma queria contar à mãe. Queria achar um meio de convencê-la de que ele era merecedor de seu amor e do respeito de sua família. Oh! Selmo, tudo o que almejo é viver ao teu lado. Só tu poderás satisfazer todas as minhas ambições. Sinto que é a teu lado que devo viver. Em tua companhia está a minha tranquilidade, a paz que tanto busco. Serei feliz, sim, pensai enquanto caminho ao seu encontro, e quando todas as manhãs, o sol vier beijar nossa janela e a brisa matinal acariciar docemente meus cabelos. Ah! Selmo, erguerei uma prece a Alá por toda a felicidade que então sentirei. Esperarei apenas mais alguns dias, então. Os dias se passaram e em uma tarde ela foi ter com a mãe o tão esperado entendimento. Assim que esta se acomoda inquieta e apreensiva para ouvir o que a filha tinha de tão importante para lhe dizer, Sarah relata-lhe o romance com Selmo Robel. De súbito, suas palavras são cortadas com autoridade por Lamura. Sei do que se trata. A imprudência e a confiança excessiva que tu depositastes em nossa serva foi tua ruína, Sarah. Agradeço a Alá a tua ingenuidade confiando os segredos a quem nos serve, pois só assim tomei conhecimento deste teu vergonhoso procedimento. Sarah mal acreditava nas palavras da mãe. Que estava se passando? Eu nada fiz de mal, exclama, não mereço ser censurado assim. Nada fizeste de mal. O que entende por dignidade? Tu respeitaste o nome que levas avistando-te com aquele homem. Oh! Sarah, custa-me crer. Se não fora tu iniciar este assunto, creio não teria coragem para tal. Já muito que sei, mas acreditava ser uma infâmia contra ti. Oh! Sarah, Sarah. Lamura cobre o rosto com as mãos enquanto jorra uma torrente de frases que humilham e ferem a jovem cujo único pecado fora ter-lhe ocultado aquele segredo. Seus pensamentos estavam confusos. Não havia sido ela que evitara que o nome dos Kamur fosse arrastado para a lama. Não salvara Lamura das garras de Tuli, pagando com lágrimas o seu silêncio. Sim, Lamura não sabia de nada, mas sentia que, para a mãe, sua felicidade não importava, apenas o nome dos Kamur era o mais importante. E Lamura continuava. Nunca permitiria tal união. Se fosse necessário, enviaria Sarah de volta a Bagdá, mas consentir, nunca. A jovem, porém, estava disposta a não ceder. Já sofrera muito. Em toda a sua vida nunca sentira o calor do afeto sincero. Vivera exilada de todos. Não, não cederia. Ninguém arrancaria esse sonho de seu peito. É desesperador o teu caso, continuava Lamura, visivelmente contrariada, tu que fostes criada por Abrão Salus, sob o regime de Emir Onar. A vergonha entrou em nossa família, trazida pelo teu despudor. Devias ter ficado com Abrão Salus para sempre, assim nos pouparia esta humilhação, exclamou descontrolada. A jovem soluçava amargurada, sem coragem de responder. Compreendeu então que Lamura jamais cederia. Onde a compreensão que julgava existir naquela que lhe dera o ser? Não esperava que a mãe lhe desse o consentimento imediato, mas aguardava um pouco de entendimento.
Esperava palavras amenas que lhe dessem conforto e, quem sabe, com o tempo, ela mesma acabaria por entender a grande barreira que a separava de Selmo Rebel. Alma rebelde que sempre fora em meio a tanta incompreensão, acusada, ferida no mais fundo do ser, ela jura não ceder aos caprichos de Lamoura. Retira-se soluçando para seus aposentos enquanto Lamoura permanece por longo tempo a pensar em toda aquela cena que a abalara profundamente. Não poderia permitir que a filha se entregasse a um destino que a levaria com toda certeza a maiores sofrimentos. Mediante a afirmação veemente de Sarah de que nada a afastaria de Selmo, Lamoura se dispõe a afastar definitivamente o jovem do caminho de sua filha. Informada pela serva de como vivia Selmo Rebel, pôs em prática, imediatamente, o que julgou ser o melhor para ambos. Naquela mesma noite escreveu uma carta ao jovem em nome de Sarah. Na carta explicava os motivos pelos quais deixaria de vê-lo. Dizia que não tivera coragem de contar à mãe aquele romance que na verdade não passara de apenas mais um capricho seu. Pedia também que ele não a procurasse mais. Certa de que o rapaz jamais desconfiaria, ordenou à serva que entregasse a carta imediatamente. Como havia previsto, o jovem caiu na armadilha. Saula, o serva, havia sido companheira de ambos nos passeios que faziam todas as tardes e portanto Selmo não teve dúvidas quanto à veracidade da carta de Sarah Camur. O jovem não conseguia acreditar no que lera. Parecia-lhe impossível o que estava acontecendo. Como pudera acreditar nas palavras ditas tão docemente por Sarah, quando afirmava que só a seu lado se sentia feliz? Como conseguirá fingir durante tanto tempo? Automaticamente levou as mãos ao peito e arrancou o medalhão que ela lhe pusera no pescoço na última tarde em que estiveram juntos. Parecia ouvir ainda a sua voz e dizer-lhe: "É teu até o dia em que deixares de me amar. Sou eu que estarei em ti. Não é apenas um presente. É minha alma que te entrego." E como aquelas palavras haviam-lhe calado fundo na alma, agora seu peito ardia pela traição. Queria arrancar de dentro dele todo o sentimento que nutria por ela. Estendeu a mão para a serva e entregou o medalhão. Estranho sentimento despertou em seu ser no instante em que a serva tomou o objeto entre as mãos. Sentia como se estivesse despido. Seu coração estava vazio de sentimentos. Depois, sem nada dizer, afastou-se em direção à praia. Saula ficou a olhar a figura do jovem desaparecer ao longe. Sentiu-se culpada por tudo, mas precisava ter contado para a senhora Camur. Agora minha senhora não precisa mais se preocupar, pensava ela. Pobre orgulho tolo, que aleija a alma das criaturas, conduzindo-as às profundezas de um abismo negro. Não fosse o zelo excessivo de Lamoura pelo nome dos Camur, Sarah não teria caído em trevas que lhe valeram anos de sofrimento e angústia. Tivesse Lamoura tratado com doçura aquela alma rebelde, ofertando-lhe carinho e compreensão, talvez os acontecimentos tivessem tomado outros rumos. Oh! Orgulho! Na balança divina todos somos iguais, só a pureza dos sentimentos, a humildade é que realçam aos olhos do Senhor. Lamoura desprezara Selmo por sua origem, quando estava escrito nas entrelinhas do destino que deveria querê-lo e, juntos, através do amor, equilibrarem a alma rebelde de Sarah. A serva voltou com a notícia. O plano dera certo, ali estava a prova. O medalhão com a insígnia dos Camur estampado em ouro. Isso me dá então outra ideia, exclama Lamoura após alguns instantes de reflexão com a joia entre as mãos. Convencerei Sarah de que ele não a quer mais, o que realmente é mais importante agora. Após dispensar a serva, deixa-se cair no leito. Seu coração estava despedaçado. Tudo o que fiz, foi pensando em nosso bem. Não poderia permitir que essa insensata nos arrastasse na lama. E depois? Tenho planos quanto ao seu futuro. Planos que não deixarei de cumprir. Agora, preciso pensar em como redigir uma carta. Uma carta que porá fim a todas as ilusões de Sarah com relação a esse homem.
Capítulo 10. Passados alguns meses. À luz prateada do luar, os Camur conversavam com animação no grande terraço, ornamentado por trepadeiras das mais variadas qualidades. O perfume inebriante das flores do imenso parque ajardinado chegava até ali trazido pela brisa noturna. Entre a família reunida encontrava-se um visitante. Jamil, um rico comerciante do Mediterrâneo que cativara de há muito a estima e a amizade dos Camur e que, além de amigo fiel de Farid Camur, era hoje o homem que dirigia o comércio da família, oferecendo a Lamura seu apoio e admiração. De tempos em tempos voltava a Centromel trazendo-lhe subsídios. A frota de navios dos Camur continuava singrando os mares, mas o comércio limitava-se agora apenas às especiarias e tecidos. Nail comandava também pequena frota na costa do Mediterrâneo, de propriedade de sua família, e Lamura desejava sua união com Sará. Nail era um homem de estatura mediana, porte ereto e de uma beleza surpreendente. A tez morena emoldurada por vasta cabeleira negra e ondulada que trazia sempre presa na nuca, realçando ainda mais seu rosto e seus olhos grandes e meigos. O sobrinho de Lamura juntara-se a eles e a conversa seguia um curso animado. Haviam-se passado alguns meses desde aquele acontecimento, mas Sará ainda não se recuperara do golpe sofrido. Definhava dia após dia, isolada em seus aposentos. Não permitia a presença de ninguém. Haviam sido inúteis os insistentes pedidos de Selma, sua irmã, para que saísse um pouco em busca de sol nos jardins. Recusava até mesmo a presença da irmã. Queria estar só, reviver tudo aquilo que havia lhe acontecido. Sentia como se tudo não passasse de um pesadelo. Por vezes tinha a impressão de estar ainda vivendo em companhia de Abrão Salus. Ah! Como a vida lhe tinha sido ingrata, pensava insistentemente. Em meio a um sono agitado, acordava no meio da noite, inquirindo o porquê de tudo aquilo. Como fora tolo acreditando em Selmo, em seu amor que parecia então ser eterno. Mas, estava ali a prova do seu desamor, o medalhão. Permanecia constantemente com a carta entre as mãos, relendo a cada instante aquelas palavras que haviam destruído seu amor próprio e suas ilusões mais caras. Na carta, elaborada por Lamura em nome de Selmo, ele lhe dizia que fora tudo apenas uma grande aposta entre amigos, pois que duvidavam que ele, Selmo, um simples homem do mar, pudesse atrair a atenção de uma aristocrata e fazê-la se apaixonar perdidamente. Estava pois lhe devolvendo o medalhão, a prova que havia exibido aos amigos do quanto fora capaz. Ah! Sará não queria acreditar. Sua primeira reação fora negar, mas a carta ali estava, e as palavras de Selmo ferirana. Fora ele que lhe dera a alegria de viver, logo após a desgraça que atingira na casa de Tuli. Fora a seu lado que novamente havia encontrado a serenidade que tanto necessitava. Sará contudo não conseguiu odiá-lo. Sentia-se apenas triste e desencantada. Tudo agora se tornara um grande vazio em sua vida. Já não devotava ternura e carinho à mãe como antigamente. Algo estranho acontecera e agora Lamura a tratava com rispidez. Onde estava a bondade de outrora? Sará estava sofrendo injustamente. Não picara e não maculara o nome dos Camur, apenas amara. Agora mesmo todos conversavam alheios à sua dor. Sozinha, recostada em uma poltrona na pequena saleta contígua aos seus aposentos, ela vai revivendo todas as cenas vividas ao lado do homem amado, sem se importar com as lágrimas que rolam de seus olhos. Súbito, um ruído a fez voltar-se. É Nail. O jovem sente-se desolado ao ver-a tão abatida. Não se preocupe comigo, lhe diz. Estou bem. Nail senta-se a seu lado e começa a falar frases soltas que distraem um pouco. Nail narra-lhe sua última viagem e percebe que aos poucos o semblante da jovem começa a se modificar e que seus olhos demonstram interesse pela conversa descontraída. Em dado instante, em meio à conversação ele se dirige à prima, com acentuada meiguice na voz.
Sará, sei que é desejo de nossas famílias que nos unamos pelo casamento. Não falemos nisso agora, Nail, pede-lhe com brandura. Precisamos falar sim, pois, do contrário, nunca iremos nos entender. Conversando e abrindo nossos corações poderemos encontrar a decisão favorável para ambos. Já não está acertado tudo isso? Entre nossas famílias sim, responde Nail com um pouco de amargura na voz. Mas entre nós, não. Não devemos permitir que somente o interesse seja o móvel desta união. Ao coração, Sará. Sim, ao coração, responde a jovem com uma nuvem de tristeza no olhar. Mas este não conta para minha mãe. Apenas os títulos de nobreza a interessam. Mas eu não posso unir-me a ti, não posso, exclama num ímpeto de desespero. Nail toma as mãos da jovem entre as suas. Sossegue, minha querida criança. Não vou magoar-te. Quero-te um bem imenso. O tempo será nosso melhor aliado e se encarregará de aproximar-te de mim. Saberei esperar. Até lá, sejamos bons amigos. Obrigada, Nail, por sua compreensão. Seremos amigos sim, e que ela abençoe nossa amizade. Ao se retirar dos aposentos de Sará, Nail desce as escadas apressadamente e vai ao encontro da tia que o espera no terraço. Jamil havia se retirado e Lamura cismava, olhos semicerrados desfrutando daquela paz, que o chegar da noite trazia. Nail senta-se ao seu lado e passa os dedos por entre os seus cabelos. És ainda muito bela minha tia e me admiro que ainda não tenhas arranjado um noivo, gracejou o rapaz. Ora, que pensas meu rapaz, tenho idade bastante para ser avó e vou agora me preocupar com um noivo. Tu sim é que devia casar. Sabes o quanto eu e teu finado tio, almejávamos esta união com Sará. Que te falta? Não a amas o suficiente para torná-la tua esposa? Sabes que só assim eu poderei morrer tranquila. Falas em morte como se pressentisses uma tragédia, minha tia. Sabes o quanto te quero e o quanto estimo Sará. Então, o que te faz retardar o compromisso? Venha sempre nos visitar e aos poucos ela aprenderá a amá-lo. O resto é fácil. Tens beleza e mocidade. És um perfeito Hércules. Agradarias a muitas mulheres da nossa raça. Teu velho pai também desejava esta união com nossa primogênita, que desta maneira estreitaria os laços de amizade entre nossas famílias. O rapaz ouvia a tia, taciturno. O pensamento estava distante. Porque lhe vem à mente cenas passadas há tanto tempo. Estranho é o destino das criaturas. Por que motivo fora ele recordar agora de algo tão fora de cogitações? Seu pensamento vagueia pelo passado e recorda o dia em que pela primeira vez entrara no palácio de Emironar, acompanhado de Farid Kamur, para assistir a uma festa oferecida pelo sultão a alguns convidados importantes. Lembra, então, das palavras do tio ao se dirigirem ao palácio. Vais ver hoje a mais bela joia oriental dançar para o sultão. Mas não ouses levantar os olhos para ela, meu rapaz, isto poderia lhe custar a vida. E o tio lhe batera nas costas, dando gostosa gargalhada. Lembrava agora de sua entrada no palácio, olhando tudo com admiração. Aquelas colunas sólidas no meio do imenso salão lhe davam a impressão de estar vivendo o conto das 1001 noites. Era o palácio do sultão. Almofadas coloridas distribuíam-se por todo o salão. Logo à entrada uma imensa mesa quase rente ao chão, recoberta de iguarias, frutas, vinhos e maravilhosos arranjos de flores. Música suave inundava todo o ambiente. Lamura cessara de falar. Observa o moço que se mantém distante, fisionomia carregada, como se sombrios pensamentos o arrebatassem para bem distante dali. Ela suspira fundo e cerra os olhos. Deixa que tristes recordações lhe tomem a mente. Revê Sará pequenina, quando lhe foi arrancada dos braços pelo cruel sultão, que não lhe deixara a escolha.
ou a menina ou a cabeça de Farid, seu esposo. Aquilo fora monstruoso demais, mas foi preciso fazer essa escolha. Sarah voltaria ao seu convívio 17 anos depois. Caso isso não acontecesse, Farid seria morto e sua cabeça exposta em praça pública para servir de exemplo, caso ela não entregasse a filha recém-nascida. A escolha fora feita. Havia dado perdão ao esposo, mas quantas lágrimas lhe custara tão grande sacrifício? Nem mesmo ela saberia dizer. A dor que a sentia em seu peito ao ver a filha partir, os pesadelos que tivera por toda a vida, isso tudo estava ali, guardado em seu coração, marcando seus dias com indescritível amargura. Logo depois, nascerá Selma, suavizando um pouco sua dor. Agora, ali, olhos fechados, pensava ainda o quanto o destino lhe fora ingrato. Roubara-lhe a filha e, quando devolveram-na, era uma estranha o quem ela fizera tudo para amar. Quisera agora que Sarah jamais tivesse voltado, pois sentia-se humilhada com o que considerava uma desonra. O amor a um plebeu, quando seus planos para ela eram os melhores possíveis. Suspirou profundamente reabrindo os olhos como que voltando de um sono profundo e fitou o sobrinho que permanecia calado, olhar distante e perdido em suas recordações mais íntimas. Por que esta obstinação de Sarah? Exclama para si. Caminha vagarosamente até o balaústre e olha o jardim que se estende até perder de vista. Aspira o perfume das flores e volta a si para o jovem que continuava com o pensamento distante. Em que pensa? Talvez em Sarah, com quem conversou esta noite. Se assim é, não o perturbarei, afasta-se então silenciosa. Nail deu livre curso aos seus pensamentos. Revê antes seus olhos e Mironar, sentado no alto de seu trono, com as pernas cruzadas à maneira oriental. O traje ricamente bordado a ouro e prata. O turbante cintilante preso por uma enorme pedra água-marinha. Seus dedos, enfeitados com ricos anéis, estavam impacientes. Tinha à sua volta belas mulheres,